Olá, investidores. Esse é o programa semanal de renda fixa. Hoje eu passo um pouco do cenário econômico, como esse cenário vem afetando os títulos públicos. Depois eu falo de uma carteira que a gente acha interessante de títulos públicos atualmente. E por último eu dou uma dica sobre o mercado de renda fixa, explorando um pouco mais sobre esse mercado para vocês investidores. Então no primeiro slide eu coloco aí os três principais indicadores: inflação, taxa de juros, crescimento econômico. Acho que na última semana a expectativa do mercado em geral não mudou muito, é de uma inflação baixa para esse ano e para o próximo de 3,8 esse ano, 3,9 ano que vem. Com isso a taxa de juros deve atingir o novo menor patamar da história, que o atual é o menor por enquanto, 6,5%, mas deve atingir 5,5% no final desse ano. A expectativa da maior parte do mercado é essa. E no próximo ano sobe um pouquinho para 5,75. Isso é o que o mercado em geral está esperando, ou seja, uma taxa de inflação bastante baixa, o que vai transformar o mercado de capitais, dado que anteriormente, nos últimos anos, a partir de 1994, a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta, então o investidor não precisava pesquisar muito as alternativas de investimento, porque só a taxa de juros já estava bom, ele aplicava o título ou privado ou público e estava satisfeito. Agora, com essa queda da taxa de juros elevada, o investidor vai ter que procurar novas alternativas. Então, é um momento diferenciado aí para o investidor, dada a história de taxa de juros no Brasil. Com relação ao crescimento econômico, acho que a notícia boa é o crescimento esperado para o próximo ano, que esse ano ainda é um crescimento fraco, de 0,8%. O próximo ano sim deve ter um crescimento mais robusto, próximo de 2,1%. Com esse cenário econômico, a gente ainda prefere a carteira mais alocada em Tesouro IPCA, o vencimento mais curto, 2024. A gente colocou 80% e os outros 20% em Tesouro Selic. A razão para isso é a seguinte: o Tesouro IPCA a gente acha ainda interessante, apesar da queda do juro real que a gente viu nos últimos meses, ele ainda paga um juro real próximo de 3%, e você se protege da inflação no médio prazo. Então, para o investidor, a gente também sempre aconselha segurar o título até o vencimento, para você não correr o risco de taxa de juros. Então, para o investidor que consiga segurar até o vencimento, é um bom título que te protege da inflação, ainda garante um juro real relativamente atrativo. E os outros 20% da carteira, Tesouro Selic, que é aquele título que te dá liquidez, você pode vender ele a qualquer momento sem ter risco de taxa de juros. Então é um bom título para, se você não sabe se vai precisar do recurso no curto ou médio prazo, ele é um bom título para ter em carteira, por isso a gente colocou 20% da carteira em Tesouro Selic. Com relação a dicas de renda fixa da semana, a renda fixa pode se tornar renda variável? Essa é uma questão interessante, porque quando a gente fala renda fixa, o investidor sempre pensa que a renda dele nunca vai variar, né? Dado que essa classe de ativos se chama renda fixa. No entanto, se você vender antes do vencimento um título público pré-fixado, no caso do que a gente tem disponível para compra atualmente, seria o título Tesouro pré-fixado ou o Tesouro IPCA, que também tem uma parte pré-fixada, que é o juro real, que você já sabe de antemão quando você vai ganhar. Então, esses títulos que são pré-fixados, se você precisar vender antes do vencimento, você corre o risco de taxa de juros, que conforme a taxa de juros vai se alterando, o preço do título vai se alterando para refletir essa nova taxa de juros. Então você corre esse risco de vender no momento desfavorável. Então a renda fixa se tornaria renda variável nessa ocasião. Mas se você conseguir segurar o título até o vencimento, conforme eu comentei anteriormente, você vai ganhar exatamente o que foi pactuado no momento da compra, e a renda fixa continuará sendo renda fixa. Se você conseguir manter o título pré-fixado até o vencimento. Os títulos pós-fixados já é outra história, não tem esse risco, porque ele varia exatamente o indexador do título, então é outro risco, o risco de taxa de juros nesse título é nulo. Então, com relação a
renda fixa se tornar renda variável somente se você precisar vender um título pré-fixado antes do vencimento. Este é o vídeo semanal de renda fixa, espero que tenham gostado e bons negócios!